Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Vamos lá para mais uma aula de Brasil colonial, América Portuguesa, sociedade e cultura colonial, tá? Vamos trabalhar aqui uma palavrinha extremamente importante para o Enem, para todo, aliás, para tudo, né? Para todo tipo de prova que vocês forem fazer, que é o Brasil patriarcalista ou a palavra patriarcal. Patriarcal vem de pai, né? Então nós vamos ver que a América Portuguesa, a sociedade dessa época, né, que nós estamos falando aí da colonização, é uma sociedade marcada pela presença do homem, do pai, do chefe da família, no centro de todas as decisões. Ele que define a vida das pessoas, ele define com quem o filho vai casar, com quem a filha vai casar, né? Qual escravo que vai trabalhar, não vai trabalhar dentro de casa, ele decide a vida de todo mundo que está ao redor dele. Então, é uma sociedade marcada pela figura do homem, uma questão bem importante aí para a redação, né? O Brasil até hoje é patriarcalista, né? Nós temos essa presença de que o homem, ele pode, ele que manda, se o pai deixar, você pode ou não pode fazer determinadas coisas. Então, o Brasil tem essa herança. De onde nós vamos herdar, né? Quando que vem essa herança para nós de patriarcalismo? De onde vem? O patriarcalismo vai vir para a gente através da Península Ibérica, né? Mais especificamente de Portugal, com a colonização portuguesa. Os portugueses e os espanhóis sofreram invasões muçulmanas, mouras. Vocês lembram disso na história geral. E quando eles vão embora, eles deixam uma carga cultural muito grande dentro da Península Ibérica. Uma delas é o patriarcalismo. Quando os portugueses vieram nos colonizar, eles vão trazer esse patriarcalismo para cá, tá? Então, essa sociedade marcada pela presença do homem no centro de todas as coisas, tá? Vai se chamar sociedade patriarcal, tá? Dentro dessa sociedade patriarcal da América Portuguesa, nós vamos ver que a sociedade nesse período ela é hierarquizada. O que é hierarquizada? Ó, tem uma hierarquia. Eu tenho uma figura aqui no topo e tem uma lá embaixo. Hierarquizada fixa, né? Principalmente na economia açucareira, vamos falar mais da economia açucareira, né? Quem está aqui não sobe para cá, não, ó. Eu sou escravo, né? Eu não vou me tornar senhor. Na sociedade açucareira, isso aí é praticamente impossível. Estratificada. O que é estratificada? Nós temos aqui, ó, marcada por grupos sociais diferentes. Vamos entender quais são esses grupos? Acabei de falar, o senhor de engenho, né? Quem é o senhor de engenho? É esse aqui, ó, né? Esse senhor, esse pai, né? Ele vai estar aí dentro desse grupo. Eu tenho o senhor de engenho, né? Tem a fazenda, tem os escravos e tudo mais. Tem lavradores de partido, que são pessoas importantes também, brancos e tudo mais, que têm condição financeira de arrendar, né? De pegar um pedaço da terra do senhor de engenho, cultivar e depois eles vão vender para o senhor de engenho aquilo que eles produziram. Então vocês vão ver que fica com o senhor de engenho o lucro aí, grande parte, né, do lucro dos lavradores de partido. Temos os comerciantes, índios cristianizados, né, que vão trabalhar muito bem a captura de índios fugitivos e tudo mais. O branco pobre, tá? Negros livres e aqui o escravo. Negros livres são aqueles que compram a sua liberdade, né, através da alforria, tá bom? Carta de alforria. Vamos lá, né? Eu já falei do patriarcalismo, né? Da sociedade patriarcal, do patriarcalismo. Uma característica aí que nós vemos do patriarcalismo é que ele mascara a violência que essa sociedade vai sofrer. Como assim? O pai é o protetor. Ele está fazendo aquilo para o seu bem, ele está fazendo para o bem da sociedade. Então, ó, mascara a violência que esse homem vai impor sobre essa sociedade. Sobre a filha, sobre o filho, sobre a mulher, sobre os escravos. Tudo que ele faz, ele vem com o intuito, né? Ele é visto com o intuito de proteção, tá? E ele, com essa questão de patriarcal, eu sou aquele que protege e tudo mais, ele tenta vender a ideia de que ele vela, ele cuida do negro, né? E o negro aqui, né, no caso, né, ele vem com uma figura que cuida e preocupa com o negro. Então, ó, né, ele dá o pão, pão, comida, pano, a roupa, mas também dá o pau. O que é o pau? Bater, né? Violência, tá? Então, nós vimos toda essa sociedade explicadinha aqui, né? Nós vimos estratificada e tudo mais. Agora, vamos lá para a questão
do escravo negro, né, da condição desse escravo negro aqui no Brasil colonial. Ele é as mãos e os pés do Senhor. Nós vamos ver aí que ele que produz, ele que trabalha, ele que faz tudo. Mãos e pés do Senhor, tá? Sem o escravo, o Senhor não consegue nada. Continuando, vamos lá. Nós vamos ver agora quem sustenta todo o sistema colonial, né, essa fazenda de cana-de-açúcar. Nós vamos ver aqui, ó, os escravos são os pés e as mãos do Senhor de engenho. Então, quando eu falo isso, ó, quem sustenta, eu falo quem é o sustentáculo da sociedade colonial? É o escravo negro, né? Então, é a exploração desse escravo negro. E uma coisa que eu coloquei aqui para vocês, ter escravos nessa época é uma questão de status. É como ter um carro muito bom, um carro 2020, tá? Eu coloquei aqui, ó, até as famílias mais pobres tinham escravos, tá? Nós vamos ver isso aí. E quanto mais escravos você tem, maior é o seu status social. Então, nós vamos ver que eles trabalham muito em função disso. A sociedade do Brasil colonial aí, ó, ela é praticamente, né, praticamente não, é um escravo negro que faz tudo. Então, você vai chegar aí, é provável você ver a senhora lá na cozinha e tal, só dando as ordens e tudo mais, né? É provável não, é o que acontecia, tá? Continuando. Nessa sociedade, o senhor de escravo, o senhor de engenho, e praticamente não existe um raciocínio empresarial desse senhor, tá? Ele não consegue enxergar uma forma de enriquecer, ele não sabe como enriquecer. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, homens de poder e não de trabalho, né? Eles mais mandam os escravos do que tem trabalho para fazer, tá? Outra coisa, que faz com que esses caras acabem não tendo um poder econômico muito grande. Eles não alternam o plantio. Eles são sempre repetindo o mesmo plantio, cana, 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 cana. Com o passar do tempo, nós temos um esgotamento da terra, tá? E para se manter esse sistema, eles acabam hipotecando a safra, a produção deles e os bens que eles têm. No final das contas, nós vamos ver, ó, que esse senhor, ele obtém apenas 5% do seu capital investido, tá? Então, nós vamos ver que o ganho dele é muito pequeno. Ele tem terra, tem escravos e, no final das contas, mais dívidas do que lucro, ok? No próximo quadro, nós vamos ver aí como teremos o povoamento desse Brasil. Quem é que vai vir para cá? Né? Teremos os europeus vindo para cá? Sim, vamos ver no próximo quadro. Quando? Vamos lá para a nossa política de povoamento do Brasil colonial. Tá? Mais especificamente nesses primeiros anos aí, que nós estamos falando da cana-de-açúcar e tudo mais. Nós vamos ver que, devido à miscigenação que vai estar ocorrendo no Brasil, a igreja, principalmente, né, os jesuítas, começam a pressionar o governo português para que ele envie mulheres brancas para o Brasil, tá? Então, eu até coloquei para vocês a dica de um filme, chama Desmundo, vocês acham no YouTube para assistir tranquilamente. Eu sugiro que vocês procurem uma edição do filme que tenha legenda. Apesar de ser um filme nacional, eles misturam o dialeto indígena com o português lá do Brasil colonial. Então fica um pouco difícil, mais o português de Portugal. Então fica um pouco difícil de entender. Sugiro que vocês procurem um Desmundo com legenda. Tá? O que esse filme que eu estou falando para vocês vai narrar? Vai narrar a vinda das mulheres brancas para o Brasil. Que mulheres são essas? Nós temos órfãos, né? As meninas órfãs que estão lá na Europa, completam 18 anos, não tem para onde ir. O que acontece? Elas vão vir para o Brasil arrumar casamento, tá? Então vão chegar aqui e casar com homens que já estão vivendo aqui. Outra coisa que nós veremos também é a vinda das prostitutas, tá? Tem documentos que mostram, né, eles narrando, ó, sendo ela uma prostituta, fará um bom casamento no Brasil colonial, né? Ou, desculpa, no Brasil colonial não, mas no Brasil, segundo eles. Então teremos prostitutas, meninas órfãs, todas direcionadas para cá. Para quê? Para impedir essa relação entre o português que está vivendo aqui com indígenas e com negros, tá? Outro grupo que vai ser marcante são os cristãos novos. Quem são os cristãos novos? Os cristãos novos, nós já falamos, são os judeus, tá? Esses judeus, eles estão fugindo da Europa da perseguição, com a reforma com a perseguição aos judeus e aos protestantes, principalmente em Portugal e
na Espanha, que tem o Tribunal de Santa Inquisição, e aí o que acontece? Eles vêm para o Brasil. São extremamente importantes porque eles têm dinheiro, né? Nós até falamos que o Fernão Dias foi um cristão novo, né? Ele até ganha o direito de extrair ao Brasil aqui, né? Então vamos lá, ó. Esses cristãos novos, judeus, né? Eles vão atuar no comércio, eles vão financiar engenhos, né? Eles têm dinheiro, tá? E nós vamos ver que a partir de 1591, o Santo Ofício, aquele que persegue pessoas que não são católicas ou pessoas que pensam diferente da Igreja Católica, eles começam a fazer visitação aqui no Brasil. 1591 a 1769 teremos a presença do Tribunal de Santo Ofício. Nós não temos esse caso específico de queima, essa coisa toda, mas eles já começam a vir para regular e vigiar um pouco o que está acontecendo no Brasil, tá bom? Por que 1769 dá uma pausa, né, para o Tribunal de Santo Ofício de vir para o Brasil? Porque vai ser o período em que um cara chamado Marquês de Pombal vai estar governando aqui, ó. Marquês Pombal, tá? O Marquês de Pombal. Mais para frente nós vamos estudar ele, vai ter um racha aí com os jesuítas e com a igreja, e ele vai interferir na visitação aí do Tribunal de Santo Ofício, tá? Já que a gente já está falando da religião, né, de religião, da influência e tudo mais, nós vamos ver aí, ó, a Companhia de Jesus dentro do Brasil colonial. O que é a Companhia de Jesus? São os jesuítas, né? Quem são esses caras? Eles fazem voto de pobreza, né, isso, obediência ao Vaticano, aquela coisa toda. E a Companhia de Jesus, ela vai surgir e se fortalecer junto com a Reforma Protestante. Quando começa a ter o rompimento da Igreja Protestante, né, começa a surgir o questionamento aos dogmas católicos, automaticamente a gente tem uma contra-reforma, nós já vimos isso. E junto com essa contra-reforma, nós vemos surgir a Companhia de Jesus, né, liderada aí, ó, pelo Inácio de Loyola, o primeiro cara aí que é o pontapé para a Companhia de Jesus. Ela vai ser responsável pela recatolização da Europa. Por quê? Nós vamos ver que grande parte da Europa estava começando a se dobrar para o protestantismo. Quando surge a Companhia de Jesus, essa Companhia de Jesus vai tentar resgatar os países que se converteram ao protestantismo, de novo, o catolicismo. Como? Como que eles vão fazer isso? Com atividades pedagógicas, colégios, a forma de educar, a forma de ensinar. Eles vão usar a educação para reverter a entrada do protestantismo, tá? Vamos lá. A Companhia de Jesus, então, ela vai ser importante para a expansão da fé, a fé católica, dentro do Brasil colonial, tá? E duas pessoas que eu falei para vocês, atividade pedagógica, que é extremamente importante, por isso são chamados de colégios jesuítas, tá? Duas figuras importantes que nós temos aí dos jesuítas, o José de Anchieta e Manuel de Nóbrega, né? O José Anchieta chegava até a fazer críticas duríssimas ao protestantismo, né? Hereges e tudo mais. Ele tinha ranço, como dizem vocês, né? Ranço ao protestantismo, tá? Então, para a gente finalizar aqui, ó, essa questão da Companhia de Jesus, vai ser essa parte aqui das atividades pedagógicas, elas serão de extrema importância para o Brasil colonial, tá? Porque os padres vão começar a catequizar os indígenas, né, ensinar a falar o português, ensinar doutrinação católica, então é extremamente importante. Surgem então os colégios, tá? Os colégios jesuítas que vão atuar nessa questão aqui, tá? No próximo quadro, nós vamos continuar falando aí do Brasil colonial, do povoamento e tudo mais. Vamos lá, continuando. Nós estávamos falando dos jesuítas, né? E dando sequência, nós vamos ver que quando os jesuítas vêm para cá, trazendo os colégios jesuítas, né? Nós vamos ver que eles vão estar muito preocupados em adaptar a Bíblia, né? E as pregações católicas ao perfil do indígena. Então, eu coloquei aqui, ó, a adaptação de mensagens religiosas para o tupi. Então, como que um indígena vai entender o que está sendo falado? Eles vão começar a adaptar o culto à linguagem do indígena. Então, isso é importante demais. Nós vamos ver que começa na literatura, principalmente, literatura portuguesa, vocês vão ver aí, ó, que a partir daí surge aí já uma gramática toda com a língua indígena, tá bom? Ó, eu coloquei aqui, né, que os
os colégios são seus principais centros culturais e os jesuítas vão ter uma preocupação em colocar esses colégios distantes do litoral, tá? Nós vamos chamar de missões. Quando a gente estiver estudando mais para frente, né, o fim da União Ibérica e tudo mais, nós vamos falar dos 7 povos de missões. O que são isso? São as missões jesuítas que nós vamos estudar no sul do Brasil, tá? Os jesuítas, nós vamos ver que eles serão um dos grupos mais opulentos do Brasil, terão maior opulência no Brasil colonial. O que é isso, né? Vai ser um dos grupos com maior riqueza, maior fortuna. Eles vão juntar uma fortuna muito grande no Brasil colonial. Por quê? Nós vamos ver que eles têm a maioria dos engenhos, maior parte de concentração grande de escravos, então eles têm uma quantidade muito grande de recursos para se enriquecer cada vez mais, tá? E aquilo que eu falei, serão expulsos do governo de quem? Do Marquês de Pombal, tá? Já no ciclo do ouro, que nós vamos estudar mais para frente isso aí, o problema do Marquês de Pombal com os jesuítas, a questão dele, ele vai ser chamado de déspota esclarecido. E aí nós vamos entender o que essa palavra significa, déspota, tá? Nós vamos entender isso quando estiver chegando no iluminismo, ok? Então a gente finalizou esse capítulo, né? Que é a questão do povoamento, né? Quem vive o Brasil colonial e tudo mais. Na próxima aula, vamos começar a ver o que a gente chama de União Ibérica.